Graça e paz, bom dia! Estamos na nossa campanha de oração e jejum diante deste mês de setembro e também com o propósito de compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. E hoje, em especial, Atos, capítulo 4. E o versículo 1 a seguir diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devam ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram aos seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levaram junto a voz de Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se
com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que aconteceria. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas no nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e corajosamente, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amados, maravilhoso ver é a ação e o poder de Deus através da vida desses homens. Nós vemos primeiramente através da vida de Pedro, através da vida de João, algo sobrenatural acontecendo. Realmente pessoas sendo curadas, libertas, restauradas e salvas através do nome poderoso de Jesus. Aqui nós vemos um passo tão glorioso que foram 5.000 almas ao qual se rendem diante da presença de Deus. E sabemos que diante de tudo isso, o opressor, o acusador, ele não fica contente, ele não fica satisfeito. Ele vem e se levanta contra aqueles homens. E muitas das vezes nós estamos progredindo diante da presença de Deus e existem os levantes. Mas eu quero te mostrar diante da palavra de Deus neste dia que realmente o Senhor, ele não deixa o acusador vencer. Jesus, ele vence através de você. Ele venceu através de Pedro, ele venceu através de João, ele venceu através daqueles homens, onde a palavra de Deus começou a se espalhar de uma forma muito natural e explosiva. E que assim possa ser através das nossas vidas, que possamos nos colocar como atalaias, como instrumentos na mão de Deus, como um canal na mão do Deus vivo, e que o Senhor possa continuar a realizar da sua vontade, do seu querer, das suas obras, das suas maravilhas diante dessa geração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente quinta-feira na presença de Deus. Um forte abraço, até amanhã.